E vocês veem pastores frouxos, os que saíram, muitos que saíram, e os que estão, todos frouxos, os que estão. Vocês veem aí esse gestor presidente, operando toda sorte de irregularidade, e balançam a cabeça. Você é um santo homem de Deus, você é um anjo de Deus. Mentira, vocês são frouxos e covardes, segundo a própria Bíblia, assim vos classifica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem. É do magistrado, o desembargador Sebastião Coelho da Silva. Ele é desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília e corregedor e vice-presidente desse tribunal. Em uma solenidade, ele surpreende a todos dizendo que vai se aposentar, vai afastar-se de suas atividades depois de tantos anos que prestou um relevante serviço à justiça brasileira. Então ele diz assim, olha, não estou feliz com o STF. Esperava uma conclamação de paz à nação pelo ministro que tomou posse do Superior Tribunal Eleitoral. Aí ele diz, mas em vez disso, o que houve foi uma declaração de guerra ao país. Seu discurso é um discurso que inflama, que não agrega, e eu não quero, olha só, eu não quero participar disso. Continuando ele, nesses 90 dias que eu vou pedir, eu vou cumprir a Constituição Federal, as leis e as decisões judiciais. Ele falou, eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele de posse, seja ele de Twitter, seja ele em redes sociais. Continuando, o magistrado, eu já disse isso, o magistrado deve ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o juiz foi constituído por Deus para fazer justiça e agregar a paz. Assistam aí, irmãos. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vão me perguntar, por que você vai aposentar, Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada e eu esperava sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho. Eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito,
tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito, o juiz foi constituído por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Oxalá que os pastores das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco tivessem 10% da capacidade, vamos dizer assim, de entender o seu papel como pastor da igreja, como esse magistrado, depois de tantos serviços relevantes à nação, entendeu. E quando ele diz que vai cumprir a Constituição Federal, as leis e as decisões, ministros das Assembleias de Deus, entre aspas, vocês deveriam se ater ao Estatuto e à Bíblia Sagrada. Mas infelizmente não é isso que vocês fazem. Vocês cumprem discurso de ódio, discurso de vingança, discursos de ofensas e discurso de desabafo do vosso gestor presidente. E Deus espera de homens que foram constituídos sobre a igreja que a verdade seja sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência diabólica, como Jesus falou. Irmãos, quando Jetro, as qualidades, né, que se precisa para ser pastor da igreja, são aquelas qualidades e outras agregadas que Jetro, né, chegou com Gerson, filho de Moisés, e Eliezer e Zípora. Foi fazer uma visita a Moisés. E quando chegou lá, viu Moisés, desde o amanhecer até o anoitecer, aquela multidão de gente, e Moisés como juiz julgando as causas do povo de Israel. E Jetro olhou assim, disse, apresentou, beijou os filhos, apresentou-os a Moisés, e depois uma conversa particular disse, Moisés, como é que tu fazes? Como é que tu procedes com essa toda multidão? E Moisés contou detalhadamente a ele. Ele disse, olha Moisés, não fazes assim não, porque tu não aguentarás e também fadigarás ao povo. Mas escolhe homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Você sabe o que Jetro quis dizer com essa palavra? Homens de verdade, que não se vende, cuja verdade esteja acima de qualquer situação, mesmo que em prejuízo próprio. Que aborreçam a avareza. Olha só as qualidades dos homens que deveriam estar sobre o povo de Israel. Homens capazes, não são fantoches, não são mamulengos, não são medrosos e nem cabeças de papel. Homens tementes a Deus, que coloquem a obediência a Deus acima dos seus interesses ou de grupos, homens de verdade e que aborreçam a avareza. E coloca-os sobre 1000 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas e 10 pessoas, onde se organizem hierarquicamente, tendo você, Moisés, como o juiz final. As causas impossíveis, eles trarão a você. Você não vai ser um ditador, você não vai ser um centralizador, você não vai ser um dominador. Mas faça isso porque o Espírito de Deus já naquela época habitava no povo e era quem dava sabedoria aos homens. Moisés morreu e o trabalho foi feito. Infelizmente esse gestor presidente atual concentra tudo e quer tudo fazer. E conforme a visão que já foi dita aqui largamente, ele acorrentou os obreiros covardes, medrosos, que não temem a Deus, que não são homens de verdade e que não aborrecem a avareza, porque se ligam a ele por causa do poder econômico. Vocês viram quando saíram esses pastores ultimamente que fundaram, né, as denominações, que por sinal estão muito grandes. Saíram uns dizendo que não tinha nada contra o Ailton José Alves, que estava tudo bem. E teve o de Ipubi, irmão de Hélio Ribeiro, o Elmir Ribeiro, que disse Ailton José Alves é um santo homem de Deus, e condenando até quem combatia os erros e as irregularidades e desvios de conduta. Irmãos, será que vocês
acham que têm as qualidades que Deus exige para estar à frente do povo? Pode até ter, mas no momento que vocês foram chamados a comprovar essas qualidades, vocês afrouxaram, vocês se acovardaram. E a Bíblia diz categoricamente: os medrosos e os covardes voltem. Então vocês saíram e deixaram este mapa nefasto nesta atual administração. Eles agridem vocês, inclusive o irmão disse para mim, irmão Josué, o gestor presidente, ainda hoje envia e-mails, postagens desaforadas, desafiando o pastor Hélio. Isto é um absurdo, porque vocês saíram calados, e os que falavam, e os que falaram, saíram elogiando. Aprendam com esse desembargador que eu deixei o vídeo. Ele evoca até Deus para dizer que todo o poder emana de Deus, e o magistrado foi colocado por Deus para promover a paz e a agregação. E vocês, que segundo os preceitos bíblicos foram teoricamente dados por Deus à igreja, é para quê? É para sair mentindo diante da igreja? É para saírem como covardes e deixar este legado nefasto, prejudicial, maligno, diabólico, que anda ferindo a todo mundo, inclusive vocês? Eu não posso manter a calma. Eu esperava, sinceramente, que os pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus tivessem um comportamento brilhante, como esse desembargador, o doutor Sebastião Coelho da Silva. Irmãos, é tão bonita a postura desse homem. Voltem e assistam, se assim quiserem, o que ele fez, o que ele disse nesse seu, nessa sua saída. Tá entendendo? O componente do poder máximo da justiça, ele condenou as suas atitudes. Ele não se dobrou. Pelo contrário, ele condenou taxativamente isso em rede nacional para se manter fiel aos princípios da moralidade, do respeito e aos princípios constitucionais. Fugiu da Constituição, ele jamais teria a obrigação ou o dever de obedecer. E vocês veem pastores frouxos, os que saíram, muitos que saíram, e os que estão, todos frouxos, os que estão. Vocês veem aí esse gestor presidente, operando toda sorte de irregularidade, e balançam a cabeça. Você é um santo homem de Deus, você é um anjo de Deus. Mentira, vocês são frouxos e covardes, segundo a própria Bíblia, assim vos classifica. Que Deus em Cristo vos abençoe.